conceitos básicos da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao interesse da igreja primitiva, em que estava em oração. Começaram com cerca de 500 pessoas e por demorar um pouco, algumas foram embora. Ficaram 120 pessoas, mas aquelas pessoas ficaram aguardando a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus foi ao céu e o Espírito Santo desceu, igual a pessoa bendita de Jesus, o Espírito Santo, e o trabalho, aleluia, de erigi-la, a igreja, através do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecoste que esse templo espiritual foi construído. Foi através do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 em diante, do versículo 8 que nós lemos, a igreja, ela foi edificada. Esse templo espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 40, do verso 34 em diante, registra a glória do Senhor sobre o templo. E foi no dia de Pentecoste, era o aniversário da igreja, e o cenáculo, o local do seu nascimento. Sim, foi no dia de Pentecoste que a igreja começou a nascer, e foi no cenáculo onde a igreja começou a se desenvolver. E nesses últimos dias, meus queridos irmãos, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantos mais não têm interesse de buscar o Espírito Santo de Deus? Quantos crentes não têm mais o interesse de estar na casa do Senhor Jesus? O Espírito Santo, meus queridos irmãos, não é uma força aleatória. O Espírito Santo não é uma falange de Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uno em uma divindade, trino em três personalidades. E o Espírito Santo, ele foi liberado para as nossas vidas. E Atos diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ele diz que recebereis poder. As autoridades constituídas hoje, elas têm uma autoridade. E essa autoridade foi constituída por uma autoridade superior, para exercer e para organizar e trazer o bem-estar para a humanidade. Mas no sentido espiritual, Jesus é a maior autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus tem poder no céu, Deus tem poder na terra. Deus manda e o céu ouve. Deus fala e a terra ouve. Deus manda e as coisas acontecem. Então Deus tem autoridade. E ele disse que a igreja receberia este poder. Ele diz que recebereis. Deus, com uma autoridade superior, por intermédio do Espírito Santo, quer que cada um de nós que estamos aqui nesta noite possamos sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele diz: recebereis poder. O termo original para poder é virtude. E virtude e poder têm a mesma singularidade, tem o mesmo significado. Poder quer dizer dunamis. Dunamis significa poder real, poder em ação. Poder no grego quer dizer dunamis. Poder é ação por intermédio do Espírito Santo. Significa mais do que ter força ou capacidade. O próprio Espírito Santo testemunha de Cristo para ganharmos alma. Agora, para que Jesus deu poder à igreja? Aleluia. Será que Jesus deu poder à igreja para ficarmos somente de braços cruzados? Jesus deu poder à igreja para pisarmos serpentes e escorpiões. Satanás, ele não reage quando você fala em nome de qualquer autoridade humana, seja ela a maior autoridade. Quando você fala em nome dela, Satanás não reage. Se você fala no nome do maior artista pop hoje, o demônio não reage. Se você fala do maior músico popstar da face da terra, Satanás não reage.
reage? Satanás reage ao crente cheio do Espírito Santo. Satanás reage ao jovem cheio do Espírito Santo, ao adolescente cheio do Espírito Santo, ao obreiro cheio do Espírito Santo. Você fala e eles saem disparada, porque você está cheio. E nesses últimos dias, Deus quer encher a minha e a sua vida para lutarmos contra as forças malignas que estão nas potestades. Glória a Deus. Agora, poucas pessoas querem estar cheias do Espírito Santo, porque há princípios, há algumas exigências para ser cheio do Espírito Santo. E Deus tem promessa para a nossa vida. Deus prometeu o Espírito Santo para que venhamos estarmos cheios dele nesses últimos dias, porque a igreja, ela será arrebatada pelo Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando Abraão, ele chama um dos seus servos e fala: você vá a um determinado local e veja lá uma moça bonita para se casar com meu filho Isaque. Isaque, meus amados irmãos, ele é um tipo do noivo que representa Jesus Cristo. Rebeca é um tipo da noiva que representa a igreja. E aquele servo que vai buscar a noiva, ele é símbolo do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai pegar a noiva, que é a igreja, e vai levar diante do noivo. Será que você está sentindo o mover do Espírito Santo na tua vida? Ou será que você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, mas se perdeu? Ele está aqui nesta noite para tornarmos a ter sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para sairmos desse corpo anestesiados e termos sensibilidade à palavra e à voz do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos encher do teu Espírito Santo nesses últimos dias e nessas últimas horas. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz assim: criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma. E diz o versículo adiante que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Deus disse: criou Deus. Esse criar, esta palavra criar, ela está no original hebraico, quer dizer bara. Bara quer dizer que Deus criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja divisão entre as águas e houve, haja luz e houve luz, haja noite e houve noite. Então Deus criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra, de uma matéria inexistente, hebraico bara. Mas aqui a Bíblia está o quê? Ratificando, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Por que pairava? A Bíblia diz no Salmo de número 104, o versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus: quando envias o teu Espírito, são criados e renova a face da terra. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito parava sobre a face das águas. Parava para quê? Parava para criar a terra, parava para renovar a face da terra. E por que o Espírito Santo está aqui nesta noite? Porque Ele quer renovar a sua vida, meu irmão. Aleluia. O Espírito Santo quer renovar a sua vida, meu irmão. Abra a sua boca e o seu coração e glorifique o nome do Senhor, porque o Espírito Santo foi enviado para renovar nossas forças, para renovar o nosso ânimo, para continuarmos a jornada até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Mais adiante, nos versículos mais adiante, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: desçamos e façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Observe que agora Deus não usa mais a palavra criar, Deus usa a palavra fazer. Está no hebraico original asa, que Deus criou o homem de uma matéria existente, que foi o pó da terra. Aleluia. Deus criou, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no verso 26 ele diz: façamos o
e Deus, Espírito Santo,